Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando agora o programa da Igreja Cristã Maranata, programa que tem por título Anunciando o Evangelho Eterno. Essa é a nossa missão, isso é aquilo que o Senhor Deus nos confiou, nos chamou para isso, para transmitir para você que nos assiste e para toda a humanidade aquilo que é o projeto de salvação, o projeto de Deus, a revelação que está contida na palavra, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu quero já no início dizer o seguinte: esse programa ele é baseado na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você assiste aqui pela TV, mas você também assiste pelo canal 126 do sistema RO via satélite, sistema da Embratel gratuito via satélite. Você também assiste pelos veículos de comunicação da Igreja Cristã Maranata, Rádio Manaim, TV Manaim. Você assiste pelo nosso canal no YouTube. Se você, por acaso, está no YouTube agora assistindo esse conteúdo, eu convido você a curtir, comentar e compartilhar, porque quando você faz isso, você ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. E aqui você vê os pastores que estamos presentes hoje a esta edição do programa. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Adriano, Daniel e a todos. E a todos os que nos assistem. Pastor Daniel Moreira, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Adriano, Sérgio, pai do Senhor a todos queridos. Pastor Adriano Teixeira, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os companheiros e a todos que nos assistem. Muito bem. Olha só, o tema do programa de hoje é revelação e verdade. Isso é importantíssimo, até porque você vai entender que verdade é essa sobre a qual nós vamos falar aqui no programa. Revelação e verdade. Eu vou pedir ao pastor Sérgio Souza para fazer uma breve consideração, introduzindo esse tema, falando um pouco sobre aquilo que vai ser abordado. Esse tema é importantíssimo, porque não existe meio termo, Josias. Ou é verdade ou não é verdade. Uma meia verdade, no fim das contas, não tem um outro verdade. nome, né? Que é a mentira. Uhum. Então a nossa preocupação, e claro, tudo que nós tratamos aqui envolve a palavra, envolve o Evangelho. Então a nossa preocupação é sempre transmitir, compartilhar e receber da parte do Espírito Santo de Deus aquilo que é a verdade. E neste nosso encontro, nós vamos buscar diferenciar aquilo que é a verdade que nós chamamos de relativa, ou seja, a verdade mutável, sujeita a mudanças, e a verdade absoluta, que é imutável. Da mesma forma, vamos trazer também a distinção entre o que é interpretação e revelação. Por quê? Porque interpretação qualquer um pode ter. Se nós pegarmos a gente, quando é mais novo na escola e mesmo nas faculdades, você recebe um texto e o professor diz, faça a interpretação do texto. As respostas são totalmente diferentes. Cada aluno interpreta de um jeito e faz a sua dissertação. Isso é interpretação. Agora, revelação, como vem da mente de Deus, pelo Espírito Santo, não tem variação. Então, essa introdução daquilo que nós vamos tratar hoje. Amém. Eu vou começar lendo agora um texto da palavra para que vocês comentem a partir dessa abordagem que o pastor Sérgio fez. Efésios capítulo 3, versos 3 a 5, ou 3 e 5, diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Daniel, esse texto ele deixa claro, né, a intenção ou a vontade de Deus em mostrar os mistérios, em revelar os mistérios através da ação do Espírito Santo, não é isso? O texto ele é contundente
quando Paulo fala que esse mistério, então, o mistério é a descoberta da verdade, não relativa, da verdade absoluta, porque vem da eternidade, vem de Deus. Agora, essa descoberta, ela é manifestada, como Paulo escreve, pela revelação. Então é pela ação e pela operação do Espírito. Porque fora disso, se o Espírito Santo não revelar esse mistério, e qual é o grande mistério da palavra? É exatamente a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Então ele fala sobre a compreensão deste mistério, é o mistério de Cristo. Não é o mistério de uma denominação ou de uma igreja. E ele enfatiza no final do versículo, sendo revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o aspecto, Josias e queridos, da revelação é fundamental o homem, a igreja, entender essa condição sine qua non. Exige a descoberta do mistério, só se dá pela revelação do Espírito Santo. A gente enfatiza isso porque Paulo também, ele enfatiza isso, né? Ele fala sobre isso, ele repete sobre isso para mostrar para a igreja que toda necessidade da igreja é deixar o Espírito Santo dominar todas as coisas, dirigir todas as coisas, e só ele pode revelar o grande mistério que é Jesus. Agora eu quero perguntar para o pastor Adriano, porque nós estamos falando aqui de revelação, estamos falando aqui de verdade absoluta, estamos falando de mistério, né? São expressões que nós usamos aqui. E revelar significa mostrar aquilo que está oculto, né? Que eventualmente não se pode ser visto. Aliás, eu me lembro de uma expressão que eu ouvi quando criança do meu pai. Meu pai foi assistente de fotógrafo. E ele dizia o seguinte, que ele entendeu, quando ele entendeu revelação, né, quando ele teve uma experiência com o Espírito Santo, ele entendeu revelação, que ele se lembrava muito dessa expressão que era usada no trabalho dele, na revelação das fotografias que eram feitas. E é impressionante, ele colocava essa metáfora, né, para explicar, disse assim, você pega um papel que não tem nada nele, aparentemente, há algo só que você não enxerga, e você coloca dentro de um produto químico e a imagem começa a aparecer. Ou seja, aquilo é a revelação de algo que estava em oculto e você passa a enxergar. E a partir daí ele passou a entender os dons espirituais e tudo mais. Ele comentava, eu guardei essa metáfora que ele fez. Muitos anos depois eu fui ser professor de fotografia na universidade e eu via esse processo acontecendo com frequência. Isso, claro, quando se usava esse recurso da revelação fotográfica no papel. Hoje em dia nós vivemos uma outra realidade. Mas a pergunta é a seguinte, revelação, ou seja, enxergar o que está em oculto, mistério, né? Aquilo que vem da parte de Deus e verdade absoluta. Qual é a importância para a pessoa que está nos assistindo de viver essa experiência? Qual o resultado disso na vida do homem? E talvez, Josias, na palavra, talvez ninguém tenha vivido uma experiência tão impactante que jogou por terra todo o acervo de conhecimento que ele tinha prévio àquela experiência, como Paulo. Porque quando nós olhamos hoje os dias atuais, o arsenal de instrumentos tecnológicos, científicos, para que o homem conheça a verdade é tão extenso como em nenhuma outra época, e o homem está distante daquilo que nós entendemos como verdade absoluta. Paulo, ele era um dos que conseguia naquela época acessar o acervo de conhecimentos que estava disponível. Ele foi discípulo de Gamaliel, era um homem extremamente culto, era poliglota. Entretanto, a experiência que ele tem no caminho de Damasco revela a ele algo sobre o qual ele não tinha a menor ideia. Então, naquele momento que ele encontra Jesus, não se tratava mais de interpretação, não se tratava mais do que ele achava
Tanto é que ele revela toda a ignorância dele. Quem é, Senhor? Ele fala assim. E ali, Adriana, pegando aí o exemplo de Jesus, Jesus se revelou a ele. Começou com a luz, Com a luz. né? A luz que brilhou, a luz que ele viu. Então ele teve uma experiência com a verdade absoluta. Por isso que mais à frente ele vai dizer, numa de suas cartas, que ele reputou tudo por esterco. Aquele conhecimento prévio dele não teve poder de revelar Jesus. Porque, na verdade, não somos nós que vamos, pelo nosso conhecimento, ao encontro de Jesus, mas Jesus que vem a nós se revelando. É a única maneira de acessar Jesus. Interessante, você acabou de dizer que todo o conhecimento de Paulo não teve poder de revelar Jesus e nem de contrapor a revelação, nem de se opor à revelação, por maior que fosse Amém. o conhecimento, e que o levou numa direção diversa, diferente daquela que era o propósito, que era o que Deus tinha para ele, né? Não foi suficiente, não teve capacidade de se contrapor. A ponto, eu lembrei aqui, dele relatar numa carta que quando esse encontro ocorreu, ele não consultou carne, sangue, mas ele simplesmente se entregou. Ele não foi atrás de livros do mestre dele, de conhecimento, ele não tinha como se contrapor àquele chamado. Porque Desculpa, a Daniel. revelação trouxe à tona a verdade absoluta para ele. Isso. Porque a verdade que ele conhecia, ele achava que Jesus era um homem de Nazaré que tinha fundado uma seita. Mas agora, isso era a verdade relativa. A interpretação dele. A interpretação, exatamente. Mas agora não, agora ele vai conhecer a verdade absoluta, não pelo conhecimento, que não há nenhum problema ter conhecimento, mas ele tem experiência com a verdade absoluta pela revelação, a luz que brilhou para ele. Glória a Deus, por Amém. isso que é absoluto, né? Nos envolve de uma maneira que não há Contestação. não há, né? E muda toda a nossa vida de dentro para fora. É por isso que nós servimos a esse Deus, é por isso que nós vivemos esta obra, é por isso que nós estamos na casa do Senhor, na igreja, é por isso que a gente está continuamente vivendo e pregando Amém. essa bênção, porque ela é absoluta e nós percebemos que ela é absoluta em função da ação do Espírito Santo. Eu vou ler alguns textos aqui e para que a gente possa tratar sobre a diferença de interpretação e revelação. Tá? João capítulo 3, verso 31, diz assim: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Há um segundo texto que eu vou aproveitar a ler também aqui, porque vocês podem comentar os dois. 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. Os dois textos se complementam, né? E o primeiro texto de João 3,31, se pudesse, pronto, já Colocar voltou novamente, aqui. isso. Porque, de maneira muito clara, Adriano, a palavra demonstra e afirma que interpretação é aquilo que vem da terra. Por quê? Porque o homem pode falar daquilo que é terreno. O homem pode falar daquilo que é científico, daquilo que está na visão natural dele. Não transcende, né? O homem pode falar aquilo que está na sua cabeça. Ou ele pode replicar uma informação. Isso tudo é interpretação, porque é desta terra e produz efeito para esta vida, nesta terra. Agora, o que é do céu é sobre todos. A revelação, a ação do Espírito Santo é soberana. E Paulo explica isso dizendo o seguinte, tinha que ser Paulo, né? Pela experiência que ele teve, ele fala o seguinte: ninguém sabe as coisas do homem a não ser pelo Espírito do homem. Mas as coisas de Deus, só quem sabe é o Espírito do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2.
Então, se as coisas do alto de Deus, só quem pode dar informação sobre elas é o Espírito do Senhor, então você precisa ser templo do Espírito Santo para acessar a revelação, que o homem não consegue. É um texto maravilhoso esse de Paulo aos Coríntios. Você usou a expressão não transcende, né, Daniel? Qual a aplicação que a gente pode fazer disso que nós estamos tratando aqui? Porque esse texto aí, né, aquele que vem da terra, é da terra, e fala da terra. Então, tudo isso, tudo que está nesse contexto desse texto aí, que é do universo criador, é verdade relativa, porque isso vai mudando com o tempo. Quantas teses, quantas leis até que já foram mudadas, né, Adriano? Com o passar do tempo, conhecimento. Agora, o que vem do céu, o que vem de cima, é sobre todos, porque vem da eternidade, é do universo redentor. Então, é de cima para baixo. Então, aquilo que vem da eternidade não é a verdade do homem. O que vem da eternidade, ela é verdade absoluta, porque ela vem de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então, o outro texto também, se pudesse colocar. Segundo Pedro. Segunda Pedro, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verdade relativa. Porque a profecia, né, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados. Verdade absoluta, porque é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. E uma questão, Josias, é que a pessoa que busca Deus, até com um coração sincero, desejosa de uma experiência, mas que está firmada na interpretação, na informação humana, nos discursos que vão mudando, dependendo ou a depender da ocasião, infelizmente até daquilo que se busca no interesse próprio humano, essa pessoa está vulnerável, a sua fé é vulnerável. A sua experiência, é necessário dizer, ela pode fraquejar e pode ser destruída a qualquer instante. Já aquele que está baseado, firmado na revelação, ou seja, é aquilo que veio de cima, Daniel, sobre todos. Aconteceu com Paulo, né? Exatamente. Essa pessoa é inabalável. Não que a gente não veja eventualmente alguém até que tenha uma experiência, que negue, que prefira o mundo, que volte para o pecado. Agora, ela nunca vai poder dizer que teve uma vida qualquer superficial com Deus, porque ela atingiu o profundo. José, você se me permite, Claro. um texto que não está assim na pauta, mas que eu acho assim, julgo muito propício. Porque o Senhor Jesus teve uma preocupação. Ele reuniu o colégio apostólico e fez uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Olha, uns dizem que tu és Elias. Interpretação. Outros dizem que tu és Isaías. Outra interpretação. Outros dizem que tu és Jeremias. Outra interpretação. E bem fundamentadas. E bem fundamentada. E outra coisa, ninguém estava falando mal de Jesus, não. Ao contrário. Todos estavam elogiando Jesus. Todas essas... Aí o Senhor Jesus se preocupou. Se preocupou bem. Quero saber deles agora, do colégio apostólico. E vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro tomando a palavra: tu és o Cristo, o Filho de um Deus vivo. Jesus, diz a palavra que Jesus se alegrou. Bem-aventurado és tu, feliz é o homem. Você é feliz, Pedro, porque quem te revelou, isso é interpretação sua não, Pedro. Quem te revelou isso foi o meu Pai, Glória a Deus, que está nos céus. Verdade Amém. absoluta. Glória a Jesus. Bom, vamos nos aprofundar então nesse aspecto de verdade absoluta e verdade relativa. Quando a gente fala em verdade relativa, e obviamente que há homens notáveis em todas as áreas da ciência, e a ciência por si é uma busca de encontrar a verdade sobre diversos aspectos. Então, quem está voltado para as ciências biológicas se aprofunda no estudo do que é a verdade dentro dos aspectos da biologia humana, por exemplo.
quem está na área das ciências aeronáuticas, enfim, em qualquer área da ciência. Todo mundo busca. Sim. E há homens notáveis que têm, né? E um desses homens notáveis... Mentes privilegiadas. Um desses homens notáveis era o apóstolo Paulo. Né? Ainda quando chamado de Saulo, ele tinha essa característica, ele era conhecido, né? O currículo de Saulo era um currículo notável, como uma pessoa que havia sido muito bem preparado, um estudioso e tudo mais, com a autoridade de Gamaliel, né? Que era o professor dele, por aí vai. Mas o que acontece, e vocês já abordaram isso aqui, é que a ciência vai gerando mudanças. O que hoje é verdade, amanhã não é mais. Vocês já comentaram, não vou me aprofundar sobre isso. Eu queria que vocês fizessem aqui uma abordagem sobre verdade relativa e verdade absoluta. Por que para nós interessa conhecer essa diferença entre verdade relativa e verdade absoluta? Já que o nosso propósito é viver uma experiência transcendental, uma experiência real, uma experiência de eternidade. Nosso maior interesse é porque a verdade absoluta, que ela tem origem na palavra de Deus, é a única que pode converter, salvar, libertar, perdoar pecados, dar vida eterna, transformar o caráter do homem, entrar na sua família, mudar a história das pessoas. Essa é a verdade que nos interessa. A verdade relativa tem seu valor, mas ela... Vamos lá, o Adriano é economista, que a economia é uma ciência, entre tantas aí, como que as ideias econômicas vão mudando ao longo das fases da vida. Então, aquilo que era verdade 500 anos atrás na economia, hoje já não é. E assim você vai mudando, são verdades relativas. Na parte que é o nosso foco bíblica e espiritual, é a mesma coisa, Josias. Nós não queremos um discurso para o nosso povo e para nós também, naquilo que se refere a Deus, que seja relativo ou que possa ser relativizado. Nós queremos a palavra que é absoluta e que não muda. Isso é maravilhoso. E é o texto, né, que o próprio Senhor Jesus falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque é na verdade absoluta, essa verdade absoluta que vem da obra redentora, é nessa verdade que está o projeto da salvação. É na verdade absoluta que está o mistério de Deus. É na verdade absoluta que está o profético. Porque ela é imutável. Ela vem da eternidade, ela passa pelo tempo do homem, resgata o homem para levá-lo para a eternidade. E eu gostaria de destacar dois aspectos. Se a fé ela vem do alto e, portanto, é uma verdade absoluta para nós, como nós cremos, ela não pode ser relativizada. Porque se você relativiza a fé, é porque a fé já se perdeu na sua vida. É porque não há mais fé. A fé, ela é incontestável, porque é uma experiência. Na palavra de Deus, quando alguém era inquirido sobre a razão de sua fé, ele não tinha muita explicação, apenas dizia, olha, um homem chamado Jesus, ele apareceu, ele me tocou, olha, eu encontrei Jesus no caminho de Damasco. Não há muita explicação, não tem como relativizar. Então esse é um aspecto, você relativiza, você coloca no campo da interpretação, é porque a sua fé já está fragilizada, se é que ainda existe. O segundo ponto é que se nós vivemos em função da verdade absoluta, isso significa que nós podemos viver aquilo que a igreja primitiva vivia quando eles perseveravam unânimes. Se nós vivermos verdade relativa, não há unanimidade, porque você tem a sua, Sérgio tem a dele, Daniel tem... Cada um tem a sua verdade. Amém. Eu digo na universidade que os alunos devem lutar para ter a sua verdade relativa, porque cada um tem a sua. Mas no campo da fé, nós vivemos em função de uma verdade absoluta. E se a verdade absoluta ela predomina em nosso meio, então nós podemos viver corpo. Corpo é uma bênção que Deus nos deu, que significa unidade no espírito, por conta do predomínio da verdade absoluta em nosso meio. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós poderíamos então, Adriano, é uma pergunta que eu te faço aqui,
entendeu? De surpresa. Nós poderíamos dizer que verdade absoluta, relativa, alcança o intelecto, mas a verdade absoluta alcança a alma. Amém. Perfeito, muito bom. Só a verdade absoluta alimenta de verdade a alma. Só. Né? Glória a Deus. Minha alma tem sede do Deus Isso. absoluto, Amém. do Deus vivo. Glória a Jesus. E se a gente for perceber, e você falou, Sérgio, sobre, por exemplo, a questão da economia, mas se nós formos perceber o mundo ao longo de sua história, em todas as áreas, tudo se adequou, Claro. tudo se adaptou, né? A Costumes, ciência, leis, costumes, culturas, Tratamentos médicos, tudo. tudo se tornou relativo na medida em que ele vai se adequando à realidade. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é firme, ela é definida, e nós vivemos aqui a mesma experiência, por exemplo, que os discípulos viveram no Pentecostes. Jesus é o mesmo ontem, Hoje e hoje eternamente. Céus e terras passarão, Mas as mas minhas a minha palavras palavra não Amém. passarão. Louvado seja o nome de Jesus. Nosso tempo já está bem adiantado. O Daniel já fez menção aqui a João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ver duas verdades absolutas aqui. Mateus 3,11 diz assim, isso é o batismo com o Espírito Santo, que é uma verdade absoluta. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Palavras de João Batista falando acerca do Senhor Jesus. Então, batismo com o Espírito Santo é uma verdade absoluta, segundo a palavra. Salvação e condenação, isso é importante. Olha só, Marcos 16:16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, preste atenção, será condenado. Então veja o que é uma verdade absoluta naquilo que a palavra de Deus traz para nós. Como nós falamos, nosso tempo está bastante adiantado, e eu vou pedir ao pastor Daniel Moreira que traga uma palavra agora no final do programa, fazendo uma aplicação daquilo que nós abordamos aqui, a sua vida. Preste atenção, pastor Daniel. Meus queridos, a vontade de Deus, o desejo dele é abençoar a sua vida, é salvar. Para isto o Senhor deu o seu Filho Jesus, que veio, morreu na cruz, derramou o sangue inocente e abriu a todos nós, ao homem, a oportunidade da salvação. Você deseja, você quer ser um salvo em Jesus? Basta o aceitar como Salvador e caminhar na direção e santificação do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Glória a nome do Deus. Senhor. Muito bem, a gente está caminhando aqui para o final do programa, para o encerramento desse programa. Eu quero agradecer a presença de vocês mais uma vez. Foi uma experiência, eu tenho certeza que você que nos assiste também vive a mesma experiência que a gente vive de tratar das coisas de Deus, dos assuntos de Deus, dessa verdade absoluta que nos faz terminar esse momento mais alegres e em comunhão, né, do que antes disso. Sérgio, paz do Senhor. Pai do Senhor, Josias, a todos. Daniel, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos, queridos. Adriano, paz do Senhor. A paz do Senhor, Josias, a paz do Senhor a todos. Muito bem, a gente chegou ao final então de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Lembre de curtir, comentar e compartilhar se você estiver no canal no YouTube. Se não tiver, vai para lá também. Assiste o nosso conteúdo, tem muitos conteúdos que estão lá postados no nosso canal. Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta. A paz do Senhor Jesus.